Olá, amigos, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem aí esses últimos dias, né? Estamos retornando aqui com a disciplina de lógica matemática. Nós temos aí mais 4 semanas pela frente até o final do semestre e acredito que a gente vai conseguir aí vencer com muito êxito o conteúdo do nosso livro-texto, né? Como eu falei anteriormente, são 7 capítulos, então vai dar aí, faltam ainda. Nós estamos entrando no terceiro hoje, né? Então vão faltar 4 capítulos. Vai dar para mastigar aí um capítulo a cada 2 semanas. Hoje nós vamos vencer o capítulo 3, né? E avançar mais um pouquinho nessa disciplina, né? Vamos a ele. Aqui, ó. Abram aí o livro-texto de vocês, capítulo 3. E a gente vai desenvolver a leitura desse texto com vocês gradativamente, tá bom? Então vamos a ele. Bem, aqui no livro-texto, vamos ver o que é que diz. Classificação das proposições. No estudo das proposições compostas, feito com auxílio da tabela verdade, observa-se que existem as que são sempre verdadeiras. A gente viu isso na última aula, né? Independentemente do valor lógico atribuído a cada uma das suas premissas simples, o mesmo ocorre com as proposições compostas, que são sempre falsas. Em virtude disso, classificam-se as proposições compostas em tautologias. Grave esse nome aqui. Contraditórias ou contingentes. Então, o que é que diz aqui? Que independente dos valores das proposições, o resultado sempre dá o mesmo. A gente viu isso, né? Se P é verdade e Q é falso, e a proposição é P ou Q, então é verdadeiro sempre, independente do resultado dessas proposições. É disso que ele está falando. A gente viu bastante disso na última aula. Então vamos lá. No estudo das proposições compostas, feito com auxílio da tabela verdade, observa-se que existem as que são sempre verdadeiras, independentemente do valor lógico atribuído a cada uma das suas premissas simples. O mesmo ocorre com as proposições compostas que são sempre falsas. Em virtude disso, classificam-se as composições compostas em tautologias, contraditórias e contingentes. Então, tá aí a classificação. Vamos observar agora o que é que tem adiante. Vamos lá. Dadas P e Q, proposições simples quaisquer, atribua a tabela verdade para as seguintes proposições. Construa, né? Construa a tabela verdade. Então tá aqui a tabela verdade. Então eu tenho P ou não P. Aqui é P, né? E aqui é não P. Lembra que esse símbolozinho assim é um símbolo de negação. Então P ou não Q. Então construindo a tabela verdade, então se P é verdadeiro, não P é falso. E se P é falso, não P é verdadeiro. Então eu tenho o quê? Aqui é a proposição, o conectivo aqui, ou, né? P ou não P? Verdade. Porque ou um é verdade ou o outro é verdade. E aqui, P ou não P? Também é verdade, porque um é verdade ou o outro é verdade. Então, um ou outro é verdade. Então, eu tenho aqui uma tautologia. Vamos ver o outro. Aqui eu tenho já ou, né? O, e. E.
Então, assim, esse aqui vai ser sempre falso, porque esse é verdadeiro e esse é verdadeiro, então não vai ter. Então, eu tenho P é verdadeiro e não P é falso. Ok. P e não P é falso. Essa proposição é falsa. Né? P e não, porque um é verdade e o outro é falso. Na hora que soma, falso. P e não P, falso. E a mesma coisa aqui, ó. Se P é falso e não P é verdadeiro, o P e não P é falso. Lembra daquele exemplo que eu dei, né? Porto Velho é uma cidade quente, verdadeiro. Porto Velho situa-se no Alasca, falso. Na hora que eu somo os dois, Porto Velho é uma cidade quente e situa-se no Alasca. Essa proposição toda, falsa. No conjunto é falso, porque Porto Velho não situa-se no Alasca. Agora, se eu inverto, Porto Velho é uma cidade muito fria, falso. Porto Velho situa-se na região norte do Brasil, verdadeiro. Aí, na hora que eu somo, Porto Velho é uma cidade muito fria e situa-se na região norte do Brasil, essa proposição completa é falsa. Então, você tem que estar ligado nisso. Observe que o exercício resolvido 1, aquele anterior que a gente acabou de ver, esse aqui, ó. Observe que o exercício resolvido 1, o valor lógico da proposição é sempre verdadeiro, independente do valor lógico de P. E no exercício resolvido 2, que é esse, o valor lógico é sempre falso. Entendeu? Então, a isso eu dou o nome de tautologia. Vamos lá. Tautologia é uma proposição composta, né? Uma proposição composta é tautológica. Ou uma tautologia se, somente se, o seu valor lógico é sempre verdadeiro, independente do valor lógico da proposição simples, que se compõe. Ou seja, independente dos valores das suas proposições simples, o resultado sempre é verdadeiro. Ó, vamos ler de novo? Vou apagar aqui. Veja só. Tautologia. Se uma proposição composta é tautológica, ou uma tautologia se somente se o seu valor lógico é sempre verdade. É uma proposição, lembre disso aqui, ó, é uma proposição composta, independente do valor lógico das suas proposições simples. Então, P é uma proposição simples. Não P é uma proposição simples. Na hora que você soma as duas, ela é uma composta. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo aqui. A proposição não, né? Observa aqui, ó, com uma corzinha diferente. Aqui eu tenho uma proposição não, né? E aí, P e não P. P e não P é falso. Essa aqui, obrigatoriamente, é falsa. Obrigatoriamente, P e não P é falso. Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Porto Velho é quente. E Porto Velho é muito frio. Não dá. Então, é falso. Então, a negação desse conjunto, que está aqui, ó, a negação disso é verdade. 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 Vamos ver então, ó. Aqui eu tenho P, não P. P é verdade, não P é falso. P é falso, não P é verdadeiro. Na hora que eu somo os dois, como eu falei, né? Porto Velho é quente, Porto Velho é frio e Porto Velho é frio. Eu tenho falso nas duas situações.
Na hora que eu nego, né? Aqui, ó. Na hora que eu digo não, aí se torna o oposto de verdadeiro, de falso é verdadeiro. Então eu tenho verdade nas duas situações, né? Eu acho que está começando a clarear para vocês aí, né? A coisa como é que funciona. Então, assim, se você retornar de novo ao capítulo 1 e 2, foi um pouco mais turvo até vocês absorverem. Eu acho que a aula passada foi muito boa, né? Resolvendo aqueles exercícios. Então, agora você começa a entender como funciona. Tal exemplo traduz a ideia do princípio da não contradição. Nós temos uma não contradição. Então, como eu falei, Porto Velho não pode ser frio e quente. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, né? Um outro exemplo de tautologia envolve o princípio do terceiro excluído. Vamos ver o que é isso. Terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Ela não pode ser aquele meio termo, né? Ou ela é ou não é. Tal princípio pode ser representado pela proposição P ou não P, que a tabela a seguir demonstra ser uma tautologia, né? Vamos lá. Essa é a tabela. Então, P, não P. P ou não P é verdadeiro. P e não P. P ou não P é verdadeiro. Finalmente, temos o princípio da identidade. Então, esse princípio do terceiro excluído, ou seja, não há uma terceira possibilidade, só há duas. Princípio do terceiro excluído. Então não há uma terceira possibilidade para o resultado, só há duas, né? Não há um terceiro elemento, não há uma terceira solução. Só há duas soluções, que é o que está aqui. Finalmente temos o princípio da identidade. Vamos lá. Toda proposição é idêntica a ela mesma, né? Então, se P é verdade, então P é verdade. Vamos lá. Tal princípio pode ser representado pela proposição P se somente sim P. Entendeu? Ou seja, se P é verdade, então P é verdade. Se somente se P é verdade. Cuja condição de ser uma tautologia pode ser percebida sem dificuldade. Óbvio. Esses três princípios são base para todo o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. A proposição P, então Q, então R. Esse aqui, ó, P, então Q, então R, então P, então Q, então R, também é uma tautologia que pode ser demonstrado com sua respectiva tabela verdade. Então, há uma amarração de verdades aqui. Então, se P é verdade, implica que Q é verdade, que implica que R é verdade. Então, você tem três proposições verdadeiras. E a contradição. Uma proposição composta é chamada de contradição. É chamada de contradição se e somente se o seu valor lógico for sempre falso. Lembra, ó, tautologia é sempre verdadeiro.
contradição, sempre falso. Ó, sempre falso. Princípio da contradição. Vamos voltar lá no outro. Tautologia. A tautologia é sempre verdade. Ok? Então, ele colocou aqui, né, os princípios. Ó, vamos ver lá. São tautológicas, contraditórias e contingentes. Onde eu passei? Então, tá aqui. Como já foi demonstrado em um exemplo anterior, a proposição P e não P é uma contradição. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, P e não P é uma contradição. A proposição P e Q, e aqui não P e não Q, né? P e Q e P e não Q é contraditória. Então, as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma soma de ser, P e Q. P é e Q é. Então, eu tenho um conjunto que é. O outro, não P não é e não Q não é. Então, somos dois, os dois não são. Então, são e não são. É uma proposição contraditória. E aqui está a tabela. Aqui está a tabela. Então, vamos lá. Ó. P é verdade, Q é verdade. Não P é falso, não Q é falso. Na hora que eu somo os dois, verdade. P e Q são verdade. Não P e não Q são falsos. Então, na hora que eu somo falsidade, verdade e falsidade, vai dar falso. Né? Porque a falsidade ela anula tudo, né? Você pode falar vários termos, mas na hora que você coloca e, na hora que você coloca e, você tem um problema. Aqui na segunda linha, né? Vamos a ela. Eu tenho P é verdade, P é verdade, Q. Vou pegar aqui uma corzinha aqui. P é verdade, Q é falso. Não P é falso, não Q é verdade. Na hora que eu coloco E, né, mais uma vez, ó, na hora que eu coloco E, eu tenho valor falso. Na hora que eu coloco E, eu tenho valor falso. Então a soma desses dois, eu vou ter falso para tudo. Então aqui, ó, tudo eu vou ter resultado falso, né? Então eu chamo esses resultados de contradição. Então sempre ele vai dar um resultado falso. E vamos agora à contingência. Chama-se uma proposição composta de contingente ou uma contingência quando o seu valor lógico pode ser V ou F, dependendo do valor das suas combinações simples. Vamos voltar aqui a uma coisa importante. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho lá no começo, eu tenho 3 situações distintas, né? Em virtude disso, classificam-se
As proposições compostas em tautológicas são sempre resultado verdade. Eu tenho as proposições compostas contraditórias. Eu vou trocar de cor. Contraditórias. Então, as contraditórias eu tenho aquelas que são sempre falso. E eu tenho essas que são contingentes. As contingentes, elas são o quê? Verdadeiro ou falso, de acordo com as suas proposições simples. Não é? Olha lá. Chama-se uma proposição composta de contingente ou uma contingência, quando o seu valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor de suas proposições simples. Então, dependendo da proposição simples, eu tenho um resultado que é verdade ou falso. Isso se chama contingência. Vamos aos exemplos. Então, eu tenho lá. A proposição P, então não P, é uma contingência de acordo com a sua tabela verdade. P, então não P. Se P é verdade e não P é falso, P, então não P, é falso. E se P é falso e não P é verdadeiro, então P, então não Q é verdadeiro. A proposição P, então Q, então P ou R e não P é uma contingência, né? Então nós temos P, então Q, isso aqui. Então P ou R, aqui eu posso ter esse R aqui, ele pode ser verdadeiro ou falso. Você vai ter que fazer a tabelinha para você chegar nessa conclusão. É uma contingência. Vamos lá. Como já deve estar claro, para se provar que uma proposição composta é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, usa-se a última coluna da tabela verdade. Se essa coluna apresentar somente valores lógicos V, tem-se uma tautologia. Se só apresentar valores F, uma contradição. Quando apresentar dois valores, será considerada uma contingência. Então, tá aí. Vamos aí aos exercises. Aqui depois a gente já parte para o capítulo 4. Olha que maravilha. Tautologias, barari. Também é um capítulo curto. Ó. Alô? 5. Eu tô curiando aqui. 5 é mais longo. Talvez o 5 a gente leve umas 2 aulas, né? Umas 2 aulas para fazer isso. Depois... Vamos lá. Nossa, o 5 é longo, hein? Talvez umas 3 semanas. Nesse 5, eu juro para vocês que eu tinha olhado, mas não tinha reparado na dimensão desse negócio. E a segunda parte, que é o capítulo 6 e 7. Né? Segunda parte, cálculo de predicados. Vamos voltar lá para o nosso trabalho. Voltar lá para o nosso trabalho. Pronto. Chegou aqui. Vamos lá. Então vamos resolver esses exercícios.
e continuar nossa jornada, né? Então vamos aqui ao primeiro exercício. Vamos ver se roda, né? Aqui no primeiro diz o seguinte: P, então P ou R? Vamos lá. Ajeitar aqui o meu área de trabalho. Pronto. Vamos pegar de amarelo. Então eu tenho P, então P ou R. Vamos fazer a tabelinha, né? Eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor, só um minutinho. Pronto, melhor assim que aí vocês não precisam ver eu fazendo essa coisa. É perda de tempo demais. Então vamos lá. Então eu tenho P, eu tenho R, eu tenho P ou R, e eu tenho P, então, né? P ou R. Ok? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho o seguinte. P ele pode ser verdade. Pode ser verdade. Falso. E falso. Faltou aqui uma outra reta aqui. É. Melhor agora. Pronto. E eu tenho que R pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Oh, aqui tem que apontar. Falso, né? Então eu tenho. As duas são verdade. P é verdade e R é falso. P é falso, R é verdade e os dois são falsos. Então você tem que partir da tabela, da composição da tabela assim. Para a gente poder continuar avançando. Então eu tenho P ou R. Então eu tenho aqui uma situação verdadeira. P ou R, verdade. P ou R, verdade. E P ou R na quarta linha, falso. Porque ou P ou R, ambos são falsos. Então o resultado é falso. No primeiro aqui, P ou R, ambos são verdadeiros. Então ou P ou R é verdadeiro, então a proposição é verdadeira. Aqui, mesma coisa. P ou R, como um é verdadeiro e o outro é falso, né? Ou um ou o outro é falso. Aí a proposição verdadeira. De novo, ou um ou o outro é verdadeiro. Verdadeiro. Então tá lá. E aqui, P ou F. P ou F, falso. Porque se P é falso, ou se F, R é falso. Então todos eles são falsos. Na hora que eu vou colocar P, então, né? Então P, então P ou R. Então qual é que vai ser a situação? Vamos pegar aqui um P, então R. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro, não é isso? Então aqui é verdade. Verdadeiro, verdadeiro, verdade. Falso, verdadeiro. Então, verdade. E aqui falso e falso. Verdade.
Então, tenho todos os 4 elementos são verdadeiros, né? Então, se P é aqui no primeiro, se P é verdadeiro, então P o que é verdadeiro? P ou R é verdadeiro. Se P é verdadeiro de novo aqui, eu vou ter essa situação verdadeira. Se P é falso e R é verdadeiro, então eu tenho a situação aqui, P é falso, mas P ou R é verdadeiro. Então, P ou R é verdadeiro. Está aqui. E se ambos são falsos, né, a proposição é verdadeira. Ó, P é R, então P ou R, P é falso, R é falso, então tudo é falso. Se P é falso, P ou R é falso. A proposição em si, ela é verdadeira. Então eu tenho as 4 situações onde eu tenho aí um resultado verdadeiro. Então eu chamo isso de tautologia. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é uma tautologia. É isso. Vamos ver o outro. Aqui, ó, eu fiz com ou. O outro aqui, esse, né, é com e. Vamos apagar aqui e fazer o segundo. Bem, no segundo exemplo, vamos a ele. Vamos dar aqui, ó, segundo exemplo. Letra B. Nós vamos ter o seguinte. Eu já fiz aqui o quadrinho para ganhar tempo. Eu tenho P. P, então. P e Q. P e Q. Vamos ver como é que esse negócio vai se desdobrar. Eu vou aumentar aqui o calibre dessa caneta. Muito estreichinho. Pronto. Vamos lá. Então tem o seguinte, eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho P e Q, P e Q, e eu tenho P, então Q, P, então P e Q, P, então P e Q. Muito espesso. Vamos diminuir um pouquinho. Tá. Vamos lá. Então eu tenho P é verdade, Q é verdade. P é verdade, Q é falso. Eu tenho P é falso e Q é verdade. E eu tenho os dois falsos. Quando eu tenho esta situação de E, né? P e Q, verdade. P é verdade e Q é verdade, então eu tenho verdade. E agora eu tenho P e Q, falso, falso e falso. Não é? Então, assim, nessa situação E, se um é falso, eu tenho todos os resultados falsos. Lembra lá do exemplo de Porto Velho? Porto Velho é uma cidade quente. Está na região norte. Então, P, os dois são verdade. Então, a soma P, Porto Velho é uma cidade quente e está na região norte. Então, essa proposição é verdadeira. Porto Velho é uma cidade quente. Está no Alasca. É falso. Então, Porto Velho é uma cidade quente e está no Alasca. Falso. Porto Velho é uma cidade fria. Porto Velho está no norte do Brasil. Aí soma. Porto Velho é uma cidade fria e está no norte do Brasil. Falso. A proposição completa é falsa. E aí se eu digo Porto Velho é uma cidade fria e Porto Velho está no Alasca, as duas são falsas. Então o resultado é falso. Então nós vamos ter o seguinte.
P, ou seja, eu vou fazer essa combinação aqui, ó. Daqui, então essa. Daqui, então essa, né? Porque é o resultado dessa soma, né? Lembra? Daqui, então essa. E daqui, então essa. Então vamos lá. Se P é verdade, implica que P e Q é verdade. Então, a situação é verdade. Se P é verdade e P e Q é falso, então eu tenho falso. Se P é falso e P e Q é falso, então uma falsidade implica numa falsidade, então eu tenho uma verdade. E aqui, por último, os dois são falsos, né? E aí eu tenho verdade. Uma falsidade, P é falso, então P implica que P e Q é falso. Verdade. P é falso, implica que P e Q é falso. Verdade. Então eu tenho aí uma... Aqui eu chamo de... É uma contingência. É uma contingência. Por que é uma contingência? Porque dependendo dos termos aqui, o valor ele muda, né? Você sabe que ele é uma tautologia se tudo é verdade, uma contradição se tudo é falso. E aí quando o resultado ele é divergente, ele é uma contingência. Tá? Vamos ao próximo. Vamos ao próximo então. Vamos a esse próximo. Letra C. Tá aqui ele. P ou Q, então P. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. P ou Q, então P. Então eu tenho P e tenho Q. P é verdade, Q é verdade. P é verdade, Q é falso. P é falso, Q é verdade. E P é falso e Q também é falso. Vamos lá. Eu tenho agora um ou, né? Olha só, aqui é ou. Então assim, ou um ou outro. Ou um ou outro é verdadeiro. Vamos lá. Então eu tenho P e Q. P ou Q. P ou Q. Então aqui eu vou ter verdade, verdade, verdade e falso. Não é isso? Esse é o resultado. P ou Q é verdade. Ou um ou outro é verdade. Ok. Espera aí. Ou um ou outro é verdade. Ok. Ou um ou outro é verdade. Ok. Ou um ou outro é verdade. Ok. Ou um ou outro é verdade. Falso. Falso a gente escreve de vermelho, né? Aqui, ó. Opa. Assim. Tem. Falso. Não é? Então aqui, ou um ou outro é verdade. Verdadeiro. Ou um ou outro é verdade. Ou um ou outro é verdade. Ou um ou outro é verdade. Falso. Vamos para frente. Agora eu vou ter P ou Q. P ou Q. Então
P. Ficou apertado aqui, né? Apagar aqui essa limitação. Então P ou Q, P ou Q, então P. Aí nós vamos ter o seguinte. Eu vou conectar esse. Aliás, o resultado desse implica nesse. É isso que tem que ver agora. O resultado desse, né? P ou Q, não é o que está aqui? É o que está aqui? Implica nesse. O resultado desse implica nesse. E o resultado desse implica nesse. Vamos lá? P o quê? Verdade. Logo, verdade. Então eu tenho. Vamos colocar aqui de amarelo. Amarelão. Abóbora. Abóbora. Uma cor boa não, hein? É ruim quando você tem poucas opções de cores. Pronto. Então eu tenho verdade, então verdade. Verdade, então verdade. Verdade, então falso. Falso. E eu tenho falso, então falso. Verdade. Né? Essa aí é a letra C. Então nós temos aí uma contingência, né? Isso aqui é uma contingência. Então assim, o resultado verdadeiro implica num resultado verdadeiro. O resultado verdadeiro implica num resultado verdadeiro. Um resultado verdadeiro implica num falso? Não. Então, a proposição é falsa. Um resultado falso implica num resultado... Uma soma falsa implica num resultado falso? Sim. Então, verdadeiro. Né? A coisa não é tão difícil quanto parece. Vamos ver o próximo. Então eu já fiz aqui o quadradinho, né? Para adiantar o nosso tempo. Vamos a ele. Vamos copiar aqui a questão D. Vamos a ela. Então eu tenho P. Então Q, então P. Tem que ficar muito atento a isso aqui, ó. Q, então P. Ou Q. Tá aí, ó. É esse aqui, ó. Bom? É esse aqui. P, então Q, então P ou Q. Vamos lá, vamos fazer essa mágica aqui. Então eu vou escrever de branco. Então eu tenho P, tenho Q, tenho Q, então P. Depois eu vou ter continuar na proposição, eu vou ter Q, Q, então P, né? P, então Q, ou Q, e por último a proposição inteira, né? P, então, aparentes, Q, então P, fecha parênteses, ou Q. Vamos
devagar que a coisa ficou grande agora, né? Então nós vamos ter o seguinte, eu vou ter, aqui é verdade, 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 falso, falso, verdade. E agora, falso, falso, né? Até aqui foi fácil. Bem, agora deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui de cor vermelho. O rosa é mais interessante. Então eu tenho aqui a aplicação aqui é daqui para cá, né? P, se que, então P. Se P é verdade, então que. Essa proposta é verdade. Vou colocar de branco. Verdade. Se P, se que, então P. Essa proposta aqui é verdade. Se P, então que. Essa proposta aqui também é verdade. E por último, se que... Não, perdão. Essa proposta aqui é falsa. Se que é verdade, então P é falso. Resultado falso. E agora, por último, se que é falso, então P, ela é verdade. Ah, professor, não entendi nada. Professor, eu não entendi nada. De onde é que o senhor tirou isso? Deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais fácil. Então, assim, é uma condicional, né? Se uma coisa, então a outra. Então, pense comigo. Vamos pegar duas proposições. Que, se o que e o P. O que é o seguinte, Porto Velho é quente. E o outro, tomamos banho de piscina. Hã? Toma um banho de piscina, de rio, se achar melhor. Tá? Então vamos assim. Então a proposição aqui ela é de P, a condicional é de P de que de que para P. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, eu tive que interromper aqui, porque quem tem cunhado sabe, né? Cunhado serve para pedir dinheiro emprestado. Pois é, então era o meu fazendo as vezes dele de cunhado. Vamos voltar então ao nosso trabalho aqui aqui, vamos lá. Pronto. Então eu tenho o seguinte. Eu estava colocando aqui que Porto Velho é quente, Porto Velho é quente. E P, a gente toma banho de piscina. Porque Porto Velho é quente. Essas duas situações, elas são verdadeiras. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso aqui entendimento. Então eu tenho agora P é que, então P. Se que é verdade, Porto Velho é quente, então
tomamos banho de piscina. Então eu tenho verdade. Né? Vou colocar aqui um Czinho. Se Porto Velho é quente, o que é? Seria Porto Velho não é quente. Se eu tenho uma afirmação falsa aqui e tomamos banho de piscina, Porto Velho é frio, então tomamos banho de piscina. Também é verdade porque nós tomamos banho de piscina. E essa a primeira premissa é falsa. Então, é verdade, tomamos banho de piscina. A consequência é verdadeira. E agora, Porto Velho é quente. Porto Velho é quente. E nós não tomamos banho de piscina. É falso. Então, aqui, falso. E a outra afirmação. Porto Velho é frio, então não tomamos banho de piscina. Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque as duas premissas são falsas. Tanto é falso que Porto Velho é frio, quanto é falso que nós não tomamos banho de piscina. Então as duas afirmações são falsas. Então o resultado disso é o quê? Verdadeiro. Nós temos duas afirmações falsas e elas resultam numa situação verdadeira. Né? Dentro do entendimento da expressão, uma situação falsa leva a uma conclusão também falsa. Né? Então essa proposição é verdadeira. Vamos à consequência logo adiante. Agora eu tenho que, então P, ou que. Então é essa aqui, ó, P, então que, ou que. É isso que a gente vai ver agora. É um ou outro. Nesse aqui, todos vão ser verdade, né? Ou um ou outro é verdade, ó. Então aqui eu terei verdade, 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 né? Ou P implica, Q implica em P, P implica em Q ou Q. Então, um ou outro é verdade. Um ou outro é verdade, um ou outro é verdade, um ou outro é verdade, um ou outro é verdade. Tá fácil aí, né? Agora, nós vamos ter o quê? P, né? Eu vou ter aqui eu vou ter P, se P, então essa outra proposição aqui, que, então P ou que. Então vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: verdade, verdade é verdade. Verdade. Aqui vai ser tudo verdade, né? Verdade, verdade, verdade. É que quando você vai ressuscitar lá as implicações, né? Como a gente fez aqui, ó. Você vê aqui. Ó. Você vê aqui. Eu tenho verdade, verdade é verdade. Verdade e falsidade é verdade. Falsidade e verdade é verdade. Ou é falso. Perdão. Falsidade e verdade é daqui para lá, né? Verdade, verdade é verdade. Falsidade e verdade é verdade. Verdade e falsidade é falsidade, é falso. E falso é verdadeiro. Muito bem. Então você tem esse conjunto.
Então nós vamos ter o que? Nessa aplicação aqui, você observa que todas as respostas finais, elas são verdadeiras. Essa é verdadeira, essa e essa. Se você observar, quando eu tenho dois componentes verdadeiros, né, nessa implicação, a resposta é verdade. Você vai ter que acabar decorando, né? Então, nesse P, se P, então, essa expressão, todos são verdadeiros, está aqui, né? E aí, quando você aplica, tem tudo verdade. Então, nós temos aí que isso aqui, ó, como todos são verdadeiros, eu tenho uma tal... Ixi! Tautologia, né? Tá fácil aí, né, gente? Vamos ver o outro, a letra E. Letra E. É um pouco mais complexo, né? Deixa eu apagar aqui. Letra E. Mas assim, no andar da carruagem é sempre o mesmo desenvolvimento, né? Letra E. Nesse letra E eu tenho se, somente se, né? Vamos a ele. Eu vou apagar aqui para a gente poder continuar. Então vamos lá. Já fiz aí o quadradinho, né? Vamos a ele. Eu tenho letra E. P, então, uma corzinha melhor, né? Amarelo. Eu tenho P, se somente se, P de novo, P e P é o quê? P ou quê? Né? Vamos trabalhar com isso agora. Aqui bonitinho, pronto. Então nós teremos o seguinte, tem o P, tem o Q. Então aqui, verdade, 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 falso. Falso, verdade, falso, falso. Essa é a primeira coisa que a gente fez, né? Esse F ficou um pouco fora da caixinha. Então vamos ao outro. O outro vai ser o quê? Essa proposição aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa combinação. Por quê? Porque essa aqui eu já tenho, né? Essa aqui eu já tenho. Né? P tá aqui, não tá? Então eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho P aqui e aqui. Então P já tá ok. Eu não preciso dele. Né? Aquele ali é que eu preciso encontrar. Então eu vou ter lá. Eu tenho P ou Q. Então ou um ou o outro é verdade. Então aqui eu tenho o outro é verdade, um ou outro é verdade, um ou outro é verdade, um ou outro é verdade? Não, falso. Continuando, agora eu vou ter P. Agora eu vou fazer a expressão inteira, né? Agora eu vou fazer tudo isso aqui. Ok? Então nós teremos P I, né? É um I? I P ou Q. Então é um I. Esse e esse são verdade.
Então, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo P e esse aqui. Parece que mataram o gato ali. Tomara que morra mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos uma situação E. Então, um e o outro tem que ser verdade. Lembre disso. Então, vamos lá. Um e o outro são verdade. Então, aqui eu tenho P e P ou Q é verdade? Um e o outro são verdade? Verdade. E colocar amarelo. Verdade. Depois, esse. E segunda linha. Verdade. Depois eu tenho falso, né? E falso. Então tem aqui, ó. Vou colocar aqui. Então aqui, ó. Esse e esse. São verdade? São. Esse e esse são verdade? Não, é falso. Depois, esse e esse são verdade? Não, são falso. Vamos lá. Para frente. Agora eu vou chegar na expressão toda, né? Eu tenho P, se somente se somente se, P e P o quê? Né? Eita, faltou coisa ali. P o quê? É isso mesmo? É isso mesmo. Agora é o final, se somente se. Deixa eu apagar aqui um pouco as coisinhas aqui. Tá ficando muito coloridinho, né? Muito coloridinho. Pronto, vamos lá. Então vamos à reta final. Se somente se. Então eu vou fazer, né? Agora é esse, né? E esse aqui. E essa coluna. Né? Então vai ser. Essa vai ser a nossa linha de raciocínio agora. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter verdade, se somente se verdade. Então, é verdadeiro. Nós temos uma correspondência entre um elemento e o outro. Vou fazer aqui de branco. Então, ó, eles se correspondem entre si. Então, verdade, se somente se verdade. Então, eu tenho uma expressão verdadeira. Depois, verdade, se somente se verdade. Então, eu tenho uma expressão verdadeira. Falsidade, falso, se somente se falso. Verdade. Falso, se somente se é falso. Então a expressão é verdadeira, porque elas se correspondem, né? Um é verdade, se somente se o outro é verdade. Falsidade, se somente se é falsidade. Então a expressão vai estar sempre verdadeira. Isso aqui a gente chama então de tautologia. Tautologia. Ok? Bem, vamos para o próximo. Quanto tempo a gente já tem aqui de aula, hein? Tem bastante, né? Mas eu acho que dá para fazer mais um. Vamos fazer mais um. Fazer mais um para a gente não ficar devendo nada. Então vamos lá. Vamos lá para nosso trabalho. Letra E.
A letra E é essa aqui. Letra E é isso mesmo? Não, letra E a gente já fez. A letra F. Letra F. Então vamos a ela. Eu tenho então PI. PI. Abre parêntese. PI. E depois P o quê? P ou que? Fecha parênteses, fecha parênteses. Então eu tenho P e que. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Né? Segunda parte da expressão é o... Vamos resolvendo de dentro para fora, né? Ó. Primeiro esse aqui que está aqui dentro. Lembra da regrinha da matemática? Então, vamos lá. P ou que? P ou que? Aqui, ou um ou outro é verdade. Então, nós vamos ter verdade, verdade, verdade e falso. É assim? Ou um ou outro é verdade. Então, vai de cabo a rabo. Depois eu tenho a segunda expressão que está aqui, ó. Essa aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou ter P e P o quê? Então, aqui eu tenho P e P o quê? Ok? Então, eu tenho verdade, 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 né? Um dos dois é verdadeiro, verdade e falso. É isso mesmo? Acho que não, peraí. Não, aqui não. É um E, né? Verdade e verdade? Sim. Verdade. É colocar aqui de rosa. Verdade e verdade não é ou, é e. Sim. Verdade e verdade? Falso. Verdade e verdade? Falso. Então, eu tenho falso e falso. Acho que começou a clarear para vocês aí. Começou a clarear um pouco. Se tiver dúvida aí, você entra em contato comigo aí para a gente poder sanar qualquer coisa. E por último, agora vai ser a expressão completa, né? P I P I P ou que? Fecha de novo. Então nós teremos, vamos lá, vai ser P I P e P o quê? Então tem que ser verdade, verdade, é verdade e verdade? Sim. Verdade, verdade? Sim. Vamos lá. Aí eu tenho falso e falso. Falso. Depois falso e falso. Falso. Né? P é verdade e Q é verdade? É verdade. P é verdade e esse é verdade? Verdade.
Esse é verdade e esse é verdade? Falso. Ó, esse é falso, esse é falso. P é verdade e esse é verdade? Não, falso. Então tá aí. O que é que nós temos aqui? É uma contingência. Lembra? Agora você tem aqui, como os resultados dependem, nós temos uma contingência. Tá bom? Tá fácil, né? Tá fácil. Vamos pegar algum exemplo. Que seria contradição. Não dá para saber agora. Não dá para saber nesse momento, né? Qual seria? Então tá aí. Vamos ver outro. Esse G tá muito interessante. Né? O G tá muito interessante. Vamos fazê-lo. Tá um monte de não. Vamos fazer esse G aqui. Vamos apagar isso aqui. E fazer o G. Né? O G é esse aqui. Então vamos apagar tudo e fazer o G. Então aí, feito quadradinho, vamos a ele. Então tá aqui, ó, G. Nós vamos fazer o G. Então vamos lá. Escrever primeiro, né? Vamos lá. Então eu tenho P ou Q, né? Eu tenho não, P ou Q. Não P ou Q. Se somente se. Tá? Se somente se. Não P e não Q. Não P e não Q. Tá aí. Vamos lá. Meio complicado, né? Mas a gente vai conseguir resolver. Então, primeiro eu tenho P e Q. Mesma coisa, né? Verdade, verdade, verdade. Falso. Falso, verdade. E aí eu tenho falso e falso. Agora, como é a negação, eu tenho o não P. Então eu tenho falso. Aliás, e aqui é o não Q, né? Não Q. Então nós vamos ter o quê? O contrário. Falso e falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso. E verdadeiro, verdadeiro. Observa que é exatamente o oposto, né? Ó. Falso, oposto, verdadeiro. Falso, oposto, verdadeiro. Verdadeiro, oposto é o falso. Verdadeiro, oposto é o falso. E assim você vai fazer em todas as colunas. Agora vamos a propriedade aqui, ó. Esse P ou Q, né? Vamos ao P ou Q. Depois a negação. Então eu vou fazer até de branco. P ou Q. E aqui eu tenho a negação, né? A parênteses aqui de P ou Q. Então vamos fazer o P ou Q. Ou um ou outro é verdade, né? Ou esse
ou esse é verdade. Então eu tenho verdade, 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 falso. Agora, qual é a negação disso? É o contrário aqui tudo, né? Onde tudo vai ser verdade. A negação, onde for verdade, vai ser. Então aqui vai ser falso, falso, falso e verdadeiro. Porque é a negação de tudo, né? Nós temos aí a negação de essa expressão aqui. Vamos agora à próxima, que é essa aqui, ó. Vamos lá. A próxima proposição é essa. Não P e não Q. Vou fazer outra cor também. Não P e não Q. Esse não tá legal. Não Q. Então, basicamente, não P e não Q são esses dois aqui. São esse e esse, né? E nós vamos ver se eles são mesmo verdade. Um e o outro tem que ser verdade. Então, aqui eu tenho falso. Eu tenho falso, falso e verdadeiro, né? Porque um e o outro tem que ser verdade. E por final, vou colocar de rosa mesmo, vai ser a expressão completa. Não. Eu já fiz isso? Ah, tá ali já. Vai ser o não. Melhor de branco, vai ficar mais visível. Não. P ou que. P ou que. Se somente se. Ih, rapaz, vai acabar o quadro. Não P, não que. Não P. Não P e não que. Coube aí na raspa, né? Na raspinha do tacho ali. Mas vai dar. Vai dar pra gente trabalhar. Então vamos lá. Nós teremos o seguinte. Vai ser esse aqui, que é a primeira parte. Né? E esse aqui, que é a segunda parte. E eu tenho um se, somente se. Ou seja, se um, o outro. Se um é falso, o outro é falso. Se um é verdadeiro, o outro é verdadeiro. Né? Então, vai ser essa correspondência aqui, ó. Essa correspondência aqui. Se eles são correspondentes ou não. Né? Se uma proposição é falsa, a outra é falsa. Se somente se. Então, se um é falso, o outro é falso. Então, isso vai nos resultar que tudo isso aqui é verdade. Ó. Essa proposição é verdadeira, essa e essa. Né? Se F, então F. Se F, então F. Se F, se somente se F. F, se somente se F. F, se somente se F. Verdadeiro, se somente sim, verdadeiro. Então, tá dado aí essa aqui, né? O exercício G. Bem, conforme você vai colocando na tabela, assim, não vai tendo muita dor de cabeça, né? Você precisa fazer essa colocação. Então, eu acho que a gente já tem já desenvolvemos bastante essa parte, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar uns exercícios para vocês. Né? Vamos deixar o exercício para vocês. Então, vocês vão me entregar
a letra H, I, J e K. E L. Pronto, 5. Então vocês vão me entregar 5 exercícios, né? Lembrem que esses exercícios eles fazem parte da avaliação, aliás, eles são a avaliação. E é bom ter esses conteúdos aí em mente. A gente vai avançar aí gradativamente, devagarzinho, para a gente poder finalizar a disciplina, né? Então, assim, entreguem os exercícios, por favor, me digam de que período você é, o nome e o número de matrícula, e aí você se identifica para o professor, tá bom? Então, uma boa tarde a todos, né? Uma boa noite a todos, uma boa manhã a todos, né? E a gente volta na próxima aula. Falou!